Queria que vocês abrissem em Lucas 10, 1. Espírito Santo, eu sei que tu faz presente aqui nesta manhã em nossas vidas. E nós viemos aqui para ouvir a tua voz nesta manhã. Viemos aqui, Deus, Pai, sair daqui alimentados com a sua palavra. E eu creio que o Senhor, Deus que cuida dessa igreja, tu és o Deus que dirige essa igreja. E nós temos vivido um tempo tão bom, Deus, neste lugar. E eu sei que o Senhor ainda vai fazer muito mais através desta família. Nos envolva, não desanimado. Cura, Deus, através da tua palavra. Cura, Espírito Santo. Traz paz na alma do meu irmão que está aflito nesta manhã. Na vida daquele irmão que está na sua casa, na live também, traz paz. Tudo o que queremos nesta manhã é ouvir a tua voz. É ter uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. É sentir a tua presença, sair daqui transformado. É sair daqui curados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiz um mês sem ministrar a palavra, sem pregar. E esse mês foi um mês de tratamento meu e Deus. Hoje é nosso 13º dia de jejum hoje, da liderança. A liderança da Projeto de Deus está de jejum há 13 dias, já hoje. Tudo começa em nós. Tudo começa do altar para vocês. Tudo começa da liderança para vocês. Tudo começa do bispo para mim. Então, Deus, Ele tem me confrontado algumas coisas. E parece que quando nós entramos nesse mês de discípulo, irmãos, Deus, Ele começou mais ainda a confirmar, acender a chama do meu coração. E esse mês, Deus, Ele tem falado algumas coisas para mim no particular, no reservado. Deus tem falado muito a questão da igreja de Éfeso, uma igreja que perdeu o primeiro amor, uma igreja que trabalhava, uma igreja que fazia, uma igreja que havia cura, transformação, uma igreja que acontecia de tudo, irmão. Uma igreja que era perfeita em excelência, uma igreja que tinha um louvor top, uma igreja que tinha os melhores pregadores, uma igreja, irmãos, onde os obreiros eram obreiros posicionados nas portas, mas Deus, através de João, falou para ele: tenho contra ti que vocês deixaram o seu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta ao primeiro amor. E Deus tem me resgatado essa essência de voltar ao primeiro amor, a não perder essa essência. Eu sei que as coisas estão mudando, eu sei que o mundo está se atualizando, eu sei que está avançando, eu sei que é um tempo de aceleração, eu sei que é um tempo de metanoia, sim, e não errado. Mas é um tempo onde nós não podemos perder a essência. Existem duas coisas básicas, três coisas básicas na nossa vida. A primeira é o maior legado que Jesus deixou na terra, foi o ensino, foi o discipulado. Jesus, ele discipulava e Jesus ensinava. Aliás, o ministério de Jesus não era cura. A cura era consequência daquilo que ele ensinava. Jesus curava ensinando. Ele ensinava na sinagoga, ele subia os montes, vidas eram curadas, vidas eram transformadas. Porque não é o que tu fala, é o que tu vive. É isso. Até porque cura, prodígios, milagre, é bênção, sim. Mas tudo isso não confirma a sua salvação. Até porque em Mateus 24 fala assim que nos últimos dias, que quando nós se apresentar diante de Deus, alguns virão diante dele e falam assim: nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos prodígios e milagres, né? E Deus vai chegar para muitos e vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então o evangelho, irmãos, tudo começa pelo discipulado, pelo ensino. É através do ensino, do discipulado que nós aprendemos.
Tudo vem também, irmãos, através de uma vida de oração. A oração é fundamental, a oração é alimento da nossa alma. O ministério de Jesus é também um ministério guiado por oração. Se tu pegar Lucas 1, versículo 22 mais ou menos, ou 35, nós não vamos falar nisso agora. Jesus tinha momento que ele se afastava dos seus discípulos, de tudo e de todos, subiu o monte para orar, para falar com o Pai, ele sendo Deus. E nosso ministério também tem que ter um propósito. O maior propósito meu e teu na terra é ganhar vida lá fora. O evangelho não é um evangelho egoísta, mas é um evangelho que influencia vidas lá fora. Hoje é um lugar de treinamento aqui. Hoje é um lugar de cura aqui. E hoje Deus ele vai acender a chama do teu coração, para que tu venha ganhar uma alma lá fora. E minha primeira pergunta é: quantas almas esse ano você já ganhou para Jesus? Quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você parou na rua e falou: Jesus te ama? Então, irmão, nós estamos resgatando aqui na igreja, através do grupo de missões, do Reino das Ruas, resgatando aquela essência do panfleto. Esses dias eles foram para a Praça da Bíblia, eles foram orar lá. Eles estão criando um plano para limpar a praça, para falar do amor. Nós estamos criando um plano para falar do amor de Deus para a vizinhança aqui. Mas isso faz parte do corpo. Existe uma parte do corpo que vai ficar dentro da igreja, intercedendo, né, preparando a noiva, curando a noiva. Mas existe uma parte que vai ter que sair. E é o que tem acontecido. E nós conseguimos entender isso, irmão. E hoje essa mensagem é uma mensagem que eu preguei há alguns anos atrás. E esse tema, Deus, ele renovou na minha mente, no meu coração, quando entrou isso. Eu falei: Deus, esse é o tempo que essa mensagem é para hoje. E o tema da nossa mensagem é equibalo. Repita comigo: equibalo. Meu amigo pastor mestre Cláudio Rodrigues, né? Quase formado em hebraico. Lembra de todos os nomes em hebraico, só não lembra do nome dos irmãos, nem da Sara. Aleluia, né, Sara? Sara fez assim, viu? Nós estávamos conversando sobre isso. Eu falei: Cláudia, você está forte no meu coração. Porque esses dias Deus, numa oração aqui, Deus ele me mostrou alguns irmãos abrindo um baú, trazendo mensagens antigas. Às vezes nós temos medo, parece que nós não queremos, Gisele, pregar as mensagens. Eu já preguei isso, vou pregar isso não, mas a mensagem, Cláudia, a palavra se renova. Se renova, Francinal. O que significa isso, a palavra equibalo? Uma palavra grega que no original significa envio violento, sem direito de retorno. Envio violento, sem direito de retorno. A palavra equibalo, ela não é um envio qualquer, mas a palavra equibalo, ela é uma expulsão que Deus faz de você para nações. Não somente para as nações, mas para qualquer lugar, ou até mesmo onde você vive, ou trabalha, ou estuda. Então a palavra equibalo, irmãos, naquela época lá, quando Jesus ele queria enviar alguém, Jesus apontava para ele e falava: equibalo, eu estou te enviando, mas era enviando com força, com violência, para que as nações falem do meu amor. Ou a mesma palavra equibalo era usada para expulsar o demônio no corpo daqueles homens naquela época. Era uma expulsão violenta. Então ela tem dois significados, tanto envio violento, tanto uma expulsão violenta dos demônios. Então Jesus ele tinha convicção dessa palavra. Quando ele falava equibalo, ele queria dizer: vai, sem direito de voltar. Então quando ele falava equibalo, ele olhava, é a mesma coisa que olhar para mim, olhar para ti e falar: Marcondes, tu colocou a mão no arado, tu não pode mais recuar, tu não pode mais voltar, já era. E hoje essa palavra ela veio para queimar o meu e o teu coração. E eu queria abrir, os irmãos já abriram Lucas 10, versículo 1, e vamos entender melhor. Lucas 10, 1 fala assim: depois dessas coisas, algumas Bíblias estão escritas assim: depois disso. Mas depois disso o quê? Houve uma história, né? Aqui é o início do texto, mas e o contexto e o antes? Porque ele fala depois disso.
E eu queria voltar com vocês somente um pouco, o capítulo 9, versículo 57. Eu queria ler com vocês do 57 ao 62. Aí nós vamos entender melhor o que está acontecendo. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus disse: as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro: segue-me. Mas esse outro disse: Senhor, permita-me primeiro enterrar o meu pai. Jesus olhou para ele e disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai você e prega o reino de Deus. E aí veio o outro também e disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir dos que estão dentro da minha casa. E Jesus olhou para ele e disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Cara, aqui tu vês nessa passagem, Jesus, ele na verdade colocando à prova os seus seguidores. Jesus estava com seus discípulos, mas a mente dele, a cabeça deles, alguns queriam resolver as suas coisas primeiro. E aqui ele cita aqui somente 3 homens, ou pessoas, ou mulheres. Mas o interessante aqui é que eles estavam preocupados em resolver os seus afazeres, as suas coisas, para depois seguir o reino, seguir o Pai. E o interessante é que depois dessas perguntas deles, depois que eles responderam isso, teve uma peneira aqui. Porque quando nós olhamos, irmãos, para a história de Jesus com seus discípulos, tudo que Jesus queria com seus discípulos era o quê? Era um compromisso com Ele, era um compromisso com o reino. E quando nós olha hoje, às vezes eu passo situação, olho hoje eu vi pessoas entrando aqui que por conhecer todo mundo, a pessoa está passando uma dificuldade, ou a pessoa está passando uma prova, mas a pessoa entrou aqui glorificando, adorando. Aí tu olha para as pessoas e fala assim: meu Deus, como pode? Passando luta e aqui dentro glorificando e adorando. Aí quando eu olho para uma pessoa dessa, eu olho para mim e falo: Senhor, eu estou fraco, Senhor. E às vezes pessoas que não se expõem, irmãos, que não ficam se lamentando para um e para outro, mas ela tem convicção e certeza que Jesus é o Senhor da vida dela. E o interessante, quando nós vemos aqui, nós vemos Jesus fazendo uma peneira. Por que peneira, pastor? Porque teve pessoas aqui que ficaram em cima do muro. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão ficando em cima do muro, onde não sabe se serve a Deus ou não sabe se serve a Mamon. Então são escolhas que o Senhor dá na nossa vida, irmão. O tempo está passando, irmãos, os tempos estão abreviados, vidas estão sendo ceifadas, irmãos. Mas eu e você, Deus nos deu a oportunidade de estar nessa casa adorando ao Senhor. Tem pessoas que ainda estão lá naquele hospital, tem pessoas que estão entubadas, tem pessoas que estão sofrendo, mas eu e você estamos aqui, irmão. Tu já parou para pensar nisso, meu? Nós estamos com saúde. Então é tempo de eu e você descer de cima do muro. E Jesus começou a acender meu coração esses dias, irmão. Eu peguei o livro Heróis da Fé, estava lendo algumas páginas, algumas coisas. A história daqueles homens, eu postei algumas coisas no grupo da liderança, algumas coisas eu botei no Face. Por que eu coloquei? Porque Jesus falou assim: eles precisam olhar para esses homens, eles precisam ver, eles precisam que o coração deles venham acender também como desses homens. E esses discípulos, essas pessoas, quando Jesus coloca eles à prova, eles perceberam que seguir a Jesus era árduo. E o que aconteceu? Eles começaram a dar desculpinha. E hoje, Cláudio, existe uma geração que vive dando desculpinha. Estou sem tempo, meu. Não dá mais. Não é tempo de nós darmos desculpinha. É tempo de nós avançarmos. É tempo de nós conquistar. É tempo de nós romper.
Já perdemos muito tempo, irmãos. Nós temos que entender, Jesus está nos convidando a viver com propósito. Elas davam desculpinha porque elas não queriam, na verdade, irmãos, pagar o preço do Evangelho. Mas o interessante aqui é que eles queriam as promessas, mas não queriam passar pelos processos. E seguir a Jesus, irmão, não é somente promessa, existe processos também. Se tu pegar os heróis da fé ali em Hebreus 11, tu vê a história deles, mas tu vai ver no final de alguns. E morreu sem alcançar a promessa, Cláudio. Porque eles queriam não somente as promessas, eles queriam o Deus da promessa. Porque eles entenderam, eles tinham convicção que servir a Jesus na terra era muito passageiro. Então nós estamos aqui de passagem, irmãos. Tu já parou para pensar nisso? Todos nós estamos de passagem. Ou nós vivemos os propósitos de Deus, ou nós vivemos para as pessoas. Então, irmãos, hoje o Senhor está nos convidando a isso, a viver as promessas dele, sim, mas entender que nós vamos ter que aprender a passar os processos como discípulos de Jesus. Infelizmente, hoje nós vivemos numa época onde as pessoas não têm mais vivido os propósitos de Deus. Por quê, pastor? Porque estão sendo dirigidas, Isaías, pelas pessoas e não por Deus. Quando você é dirigida pelos sonhos das pessoas, pelos propósitos da pessoa, tu vai perder tempo. Mas quando tu começa a viver os teus propósitos, os teus projetos, irmão, tu avança. Então a palavra hoje para você é equibalo. Hoje o Senhor te chama e te envia violentamente às nações, às ruas, à tua família, à tua escola, a teu trabalho. Pessoas precisam ouvir falar de Jesus, irmão. Nós precisamos voltar a despertar e queimar os nossos corações. Existe uma cidade chamada Papu, lá em Nova Guiné, irmãos. Em Nova Guiné, que é um lugar terrível, onde eles adoram muitos deuses, irmãos. Aonde tu, para pregar o evangelho e falar do amor, as pessoas não querem, mas existem missionários que estão lá naquele campo, como o nosso irmão Berel pregando, falando do amor de Deus. Um homem formado em medicina, a esposa formada em psicologia, mas eles deixaram tudo para trás, irmãos, para viver o reino de Deus numa terra, numa nação estranha, irmãos. Aí eu falo, eu estou no conforto. Eu estou no conforto. Eu falei para Deus, estou no conforto, meu. Eu estou no conforto. Eu queria ler com vocês agora o que aconteceu depois disso. Depois que Jesus, ele faz uma peneira, depois que Jesus, ele encoraja esses discípulos, eles começam a recuar. Aí quando chega no versículo 1 de Lucas 10, que nós lemos lá no início, depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70 e os enviou, a palavra enviou, no hebraico, só lembrando, é equibalo, e os enviou de 2 em 2 adiante de si a todas as cidades e lugares onde havia de vir. Aí continua, portanto lhes dizia, a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide pelo caminho, eis que eu vos envio como cordeiro ao meio de lobos. Não carregueis bolsa, não leveis alforje, nem calçados, e não saudeis a nenhum homem pelo caminho. E em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro, paz seja convosco. E se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa cabeça. E se não, ela retornará para vós. E permanecei na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles derem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que vocês entrarem e eles vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vocês, sim, e curai os enfermos que houver nela, e dizeis, é chegado a vós o reino de Deus. Quando eu li esse versículo, quando Jesus pegou esses 70 e eles começou a enviar 2 em 2, ele falou assim, equibalo,
eu os envio violentamente, vão, invadam a cidade, não se preocupa com nada, não leva mochila, não leva sapato, nada, apenas vão, não se preocupe com os bens material, entrem nas casas, curam. E aí eu lendo, nós na verdade se diverte, eu olhando, eu falei assim, Deus era tremendo. Já pensou nessa época, pastor Cláudio? Porque ele fala assim, vocês entrem na casa, tudo que eles colocar na mesa, vocês comam. Eu ia gostar dessa parte, né? Porque eu ia chegar na casa, eles iam colocar, tu ia comer. Só que isso aí, na verdade, era uma estratégia, porque tu ia falar do amor, tu ia curar os enfermos, né? Tu ia pregar o evangelho, tu ia discipular, tu ia falar do amor de Deus. Então Jesus aqui, na verdade, ele está discipulando os seus discípulos. Porque começaram muitos, irmãos, começou 500, começou uma multidão, e houve uma peneira, e ficou somente 70. E dos 70, Jesus mandou 2 em 2. Falou, vão, 2 em 2. Por quê? 2 em 2, porque ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho no reino. Tu precisa de uma amiga, tu precisa de um amigo, tu precisa de alguém que ande com você. Alguém que entenda, irmãos, que o teu propósito, o teu projeto é o mesmo que o dele, é o mesmo que queima no coração dele. E o interessante quando nós lemos essa passagem, porque Jesus fala enviou, que é a palavra enviou, equibalo dos 70, 2 em 2, significava o quê? Que Jesus ele tinha pressa. E ele deu a entender que Jesus não podia mais perder tempo com quem estava dando desculpinhas. Então, só tem os 70? Cara, vamos vocês, 2 em 2. Cara, a galera quer, um quer enterrar, o outro quer se despedir, o outro tem que ir lá resolver umas coisas. Deixa eles. Mas eu vou contigo. Tu quer, nós vamos. Jesus, ele está... Nós estamos vivendo uma época aqui na igreja onde eu nunca vi um tempo onde vidas estão se salvando e se reconciliando. Porque o funil está se apertando, irmãos. Porque pessoas entenderam, como você, irmão. Pessoas que se reconciliaram aqui na frente, pessoas que confessaram a Jesus aqui na frente, entenderam que Deus tem um chamado com você, entenderam que Deus tem um propósito com você. Mas nós chegamos numa época, irmãos, aonde Deus ele está nos levando a um outro nível, eu e você, a um nível de maturidade arte, top, power mesmo, irmão. E a palavra do Senhor diz assim em Jeremias 12, versículo 5, um versículo que eu cravo na minha mente, no meu coração, levo para mim onde eu for, em qualquer lugar, e eu tomei como uma lição na minha vida, uma passagem onde Jeremias ele estava muito preocupado com coisinhas, com pessoas que estavam perseguindo a ele, com a irmã que não deu parte do Senhor, né? Com alguém da família que falou mal dele, minha família está me perseguindo, a minha família está se levantando contra mim, né? Jeremias estava preocupado com os sacerdotes, com o Pazu, com tudo, Cláudio. Ele estava preocupado. Aí Deus é lindo, Deus é cheiroso, é tremendo, é maravilhoso. Deus olha para ele e fala, Jeremias 12:5, se quiser colocar aqui, pode colocar. Se te fadigas correndo com quem vai a pé, como serás na campina do Jordão, Jeremias? Então, irmãos, entenda uma coisa, Deus estava mostrando para Jeremias que tinha coisas maiores que Jeremias. Então Jeremias não podia mais perder tempo com coisinhas. Jeremias, irmãos, ele cresceu fundamentado na palavra. Jeremias, ele foi discipulado. Então Deus estava levando Jeremias a um nível de maturidade maior. Deus constituiu Jeremias como profeta às nações. E eu queria que tu entendesse que Deus te chamou como profeta, irmão. Na nossa cidade, na tua casa, irmão. Pessoas precisam ouvir de você falar de Jesus. Mas às vezes tu entra numa fila, tu não fala do amor de Deus. As pessoas só querem ver você abrir seus lábios. As pessoas estão carentes lá fora. As pessoas estão doentes. Mas nós estamos engolindo fogo, irmão. Mas hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui para acender essa chama do primeiro amor no nosso coração. E a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Como está a chama do teu coração? A chama do primeiro amor no teu coração. Como está, irmão? Tu
Tu tem que jogar lenha pela manhã, tu tem que fazer devocional, tu tem que falar com Jesus, tu tem que falar com Deus, senão tu não vai conseguir. Teu coração tem que voltar a queimar hoje, tem que voltar a arder hoje. Tu estava no hospital, quantos aqui estavam no hospital ou numa UTI, e Deus, Ele te salvou, Deus te curou, Deus te trouxe até aqui para viver os propósitos de Deus. Nós precisamos voltar a Deus no nosso coração, nós precisamos parar de dar desculpa, nós precisamos parar de perder tempo com coisas pequenas. A que reino você pertence? A que reino você pertence? Por que tu vive dando desculpas? O tempo está passando. Eu falei para mim mesmo esses dias, eu falei, Ney, tu não pode mais perder. Deus falou isso para mim. E eu preciso cuidar melhor da minha casa, da minha esposa, da igreja, daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Mas eu não posso mais perder tempo com coisas pequenas. Eu tenho ouvido muito, através de Danduque, tem um profeta chamado Danduque, irmão. É um senhor de idade. Ele prega queimando no altar. E ele tem umas mensagens que ele fala muito sobre aceleração. Ele prega só para pastores e líderes. E esses dias ele mandou uma profecia falando que Deus, ele está acelerando as coisas, irmãos. Danduque. Que Deus está acelerando as coisas. Que Deus, ele está nessa época levantando profetas na terra, irmãos. Deus está levantando profeta na terra, irmãos. Então é tempo de nós avançar. É tempo de nós alavancar o reino de Deus. É tempo de metanoia. É tempo de nós transicionar a nossa mente. Entender que o tempo está passando, irmãos. Deus, ele quer que nós transicione para o novo dele. Se tu não transicionar para viver o novo dele, tu vai ficar para trás, irmão. Eu estava esses dias lendo. Eu ia citar aqui umas 4 histórias, mas eu falei, não, eu vou pegar essa. Né? E aí eu lendo sobre Charles Spurgeon, George Miller, entre alguns homens. E eu estava lendo sobre George Miller. Eu queria que vocês escutassem somente um pedacinho. Miller, ele com apenas 15 anos de idade, ele teve um encontro lindo com Deus. E depois disso, equibalo na vida dele. Deus enviou ele, apenas com 15 anos, através de um versículo, Cláudio. Aquele menino chamado George Miller, ele estava num culto e um homem pregando um versículo lá em Isaías 45. Ele ouve um versículo e de repente aquele versículo começa a queimar no coração dele. Ele fala assim, eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso viver esse reino. E o interessante é que Miller, ele não parou mais. Depois disso ele começou a ler a Bíblia, e ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Dessas 200 vezes, apenas ele leu 50 vezes a Bíblia de joelho. E um certo dia, já ele famoso, já ganhando dezenas e milhares de almas de vidas para Jesus, os repórteres chegam na sua casa. E de repente aquele homem, ele vai ser entrevistado pelaquela mulher. Irmãos, isso incendiou meu coração quando eu ouvi isso. Isso queimou meu coração. Aquela repórter, quando chegou perto dele, perguntou para ele se ele gostaria de fazer mais alguma coisa nessa vida. Miller respondeu, eu quero ler mais a Bíblia, pois eu conheço muito pouco Deus. Entendeu isso, irmão? O cara leu mais de 200 vezes a Bíblia, irmão. Ele leu 50 vezes só de joelho, pastor Cláudio. E a repórter falou, o que tu queria se tu pudesse fazer mais um negocinho? Ele estava perto da sua morte. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu conheço muito pouco de Deus. Mas eu fraco, irmãos. Às vezes estamos ocupados. Queremos ganhar dinheiro. Queremos enriquecer. Tudo isso vai ficar aí, irmão. O homem mais rico, criador esqueci o nome lá um dos homens mais ricos.
morreu recentemente com Covid, e ele viu, e a família dele falou: dinheiro não é tudo. Nem o dinheiro salvou meu pai. Dono de um banco aí, multimilionário, nem o dinheiro pôde salvar meu pai, diante de uma época de pandemia. E Miller, irmãos, ele me deu uma lição de vida. Porque ele começou com 15 anos. E o interessante é que Miller, ele fundou vários orfanatos. E ele cuidou de mais de 10 mil crianças órfãs. Mais de 10 mil crianças órfãs. Talvez você não saiba que o dinheiro que você enviou em missões esses dias lá para o pastor Raju, ele tem mais de 100 crianças órfãs na Índia, irmão. E ele falou assim, que a oferta missionária que nós enviamos, durante 2 meses, vai dar para ajudar aquelas crianças na Índia. Não é a família dele somente, não é os filhos as 2 filhas dele. É os órfãos que estão com o pastor Raju, irmão. Não é, pastor Cláudio? É os órfãos que estão numa casa lá. E aquele homem, ele ajudou mais de 10 mil crianças órfãs. E um certo dia, Miller, ele estava orando no seu quarto. E o interessante é que quando ele estava orando, a sua fama já era notória. E a rainha da Inglaterra, ela veio à sua casa. E de repente, quando aquela mulher entrou na sua sala, a empregada bateu na porta do quarto de Miller e disse: Miller, a rainha está na sala querendo falar com o Senhor. E ele respondeu para a secretária, ele olhou para ela e respondeu assim: fala para ela, para a senhora rainha, que agora eu não posso falar com ela, pois eu estou falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem tu tem colocado acima de Deus? Deus é acima da minha esposa. Eu amo a Paula, mas Deus é acima dela. Deus é acima da Paula. Deus é acima dos meus filhos, irmão. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Se nós colocar Deus como prioridade, irmão, na nossa vida, se nós entender que equibalo, que Deus nos enviou à nação com um propósito, que Deus nos chamou, nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, irmão, nós não vamos mais perder tempo, irmão. Então, eu estou contando só algumas coisas, eu podia contar outras. Miller, ele era um homem de oração. E em seus cadernos ele guardava mais de 50 mil orações respondidas. Uau! Equibalo. Ele entendeu isso. O equibalo na vida de Miller foi violento, irmãos. Foi violento, irmãos. Era um homem de oração, era um homem de palavra. E quando eu olhei para ele, eu falei: Deus, eu preciso mais disso, Deus. Eu preciso mais disso. Eu tenho orado para que Deus venha queimar os nossos jovens, pastor Cláudio. Para Deus queimar os nossos adolescentes. Cadê aqueles adolescentes, os jovens, que queiram queimar no altar? Que sejam apaixonados por Deus. Cadê? Nós precisamos voltar a queimar. Nós, na verdade, nós não precisamos de um avivamento, mas nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, como a igreja em Éfeso. O avivamento está aí. Cláudio, tem avivamento aí. Às vezes tu entra na igreja: nossa, tu viu que batalha hoje, nossa, maior luta hoje, cara, nossa, não senti a graça, não senti, nossa, o pastor Cláudio pregou lá, não senti nada. A culpa não é do pastor Cláudio, a culpa não é do louvor, a culpa não é da dança, a culpa é de você. Porque começa dentro de casa, começa no teu quarto, começa no teu secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e no secreto fala com teu pai e ele vai te recompensar. Mateus 6,6. É no secreto do teu quarto. Para de dar desculpa. Volte a queimar hoje. Eu falei esses dias para Deus, falei: Deus, eu preciso voltar a queimar. Nós precisamos voltar a queimar, igreja. Qual a nossa desculpa? É a pandemia. É a pandemia, é um tempo difícil. Cara, nós somos um milagre de Deus. Já parou para pensar que você é um milagre de Deus? Um amigo esses dias, o cara malhava, o cara fortão, o cara partiu. Depois de 1 ano e 3 meses de pandemia, o cara top, um cara gente boa. Deus recolheu, irmão. Depois de não adianta, irmão. Quando tem que acontecer nas nossas vidas, Marcondes, vai acontecer, cara.
entenda uma coisa, irmãos. A nossa vida está ali, ó. Jesus já sabe o dia que nós vamos nascer e o dia que nós vamos morrer. Eu falo para Deus, a minha oração, né? Até brinco, esses dias brinquei, falei, o Cláudio falou assim, papai, eu quero viver até 110 anos, Deus, eu falo. Eu sei que tem irmão que fala, não, eu quero que Deus me leve. Eu quero viver 110 anos, eu quero ver meus netos, meus bisnetos. Eu quero ver, cara, né? Quero estar enxutão, bonitão, né? Ali, brincando, igual um meninão. Mas se Jesus quiser levar antes, irmãos, e aí? Qual vai ser o legado que eu vou deixar na humanidade? Qual o legado que tu vai deixar? As pessoas vão olhar para Isaías. Cara, gente boa, todo mundo era gente boa, né? Vou dar gente boa, não é gente boa. Tu tem que deixar um legado nas pessoas, tu tem que deixar uma marca na pessoa. Eu quero um dia que as pessoas olhem para mim e falem assim, cara, meu, esse cara me influenciou, esse cara me ensinou, esse cara me falou do amor de Deus, cara. Esse cara fez meu coração voltar a queimar. Tu tem que deixar um legado. Atos 13, versículo 36, parte B ou parte C de Atos 13, 36, fala assim, e Davi marcou a sua geração. No seu tempo, ele marcou a sua geração, Davi. Qual é a marca? Qual o legado que tem deixado nessa geração? Nós precisamos voltar a queimar. Nós temos que entender que nós somos o milagre de Deus. Qual é a nossa desculpa? É a nossa idade? É a falta de tempo? Acho que deve ter quase 80 e poucos anos, né, irmão? Carlos Bezerra, meu pastor Carlos Bezerra. Pastor Carlos Bezerra, quase de 90 anos. Senhor, irmão, coloca no YouTube, pastor Carlos Bezerra. Queimando num altar, irmão. Esse dia ele fez uma igreja, irmão. Ele comprou uma igreja, pastor Cláudio. E ele, contando lá no café de pastores, do lado ele comprou um salão, do lado, e ele fez um society com uma quadra de tênis. Comprou o outro lado, ele fez como se fala? Uma academia cristã com uma lanchonete. Cheio de vigor, meu. Cheio de vigor. Queimando no altar, irmão. Quase 90 anos e vivendo sonhos, vivendo o propósito de Deus. Pastor, mas já tenho... Agora, a vida é 60, começou agora, irmão. Começou agora. Depende de você, meu. 60 anos. Eu profetizo mais 60 anos na tua vida. Vai viver mais de 100 anos em nome de Jesus. Teve uns que já recebeu. O seu Valdomiro quase pulou ali, seu Valdomiro. Isso aí, seu Valdomiro. É isso, cara. Equibalo, irmãos. Qual a nossa desculpa? Lucas 10, versículo 17, fala assim. E os 70 que nós falamos, retornaram com alegria, depois que fizeram aquela missão, dizendo, Senhor, Jesus falou assim, e aí, qual o relatório? Como foi lá, cara? O que aconteceu lá? Aí eles voltaram com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. Mas sabe o que me chamou a atenção nesse versículo, irmãos? É que eles se alegraram porque expulsavam os demônios com autoridade em nome de Jesus. Já viu, Cláudio, quando a gente vai naquele trabalho de libertação lá, né? A gente vai lá na hora, é meio complicado, né? Mas depois nós voltamos. Caramba, cara, tu viu? Nós parece super-homem, né? Deus é tremendo, né? Já viu? Deus é comigo, né? Já aconteceu contigo, tu expulsar o demônio, tu sai em nome de Jesus, sai o demônio, aí, rapaz, parece ter até poder, cara. Parece não, tu tem poder. Tu tem autoridade na tua mão. Entenda uma coisa, irmãos, eu posso estar a milhares de distância, pastor, tem uma mulher em demônio, cara, coloca a tua mão, meu. Vai lá, coloca a tua mão. Sai em nome de Jesus, na autoridade, em nome de Jesus. Deus, Ele te deu poder. Eu falei assim uma vez, Senhor, toda vez que eu via alguém enfermo, eu tinha que chamar um irmão meu para... Ele tem um dom de cura, vou chamar ele para ele curar, para Deus usar ele para curar. Uma vez Jesus me pegou e falou, por que tu chama ele? Por que tu não... Eu te dei autoridade, por que tu não profetiza cura na vida das pessoas? Deus nos deu, irmão. Nós queremos às vezes depender das pessoas, irmão. Então, o que me chamou a atenção aqui é a alegria deles.
Era porque vidas estavam sendo libertas, vidas que estavam aprisionadas estavam sendo libertas. E você, qual tem sido a tua verdadeira alegria nos dias de hoje? Qual tem sido a tua verdadeira alegria nos dias de hoje? Os prazeres do mundo? João, coloca aqui João 17, 18. João 17, versículo 18. É os prazeres do mundo? Qual tem sido a tua verdadeira alegria? Assim como tu me enviaste, isso é Jesus falando, ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Então, como Deus enviou Jesus ao mundo, Ele enviou os discípulos, enviou nós ao mundo, cara. Então, Ele nos enviou ao mundo com propósito. E o que me chama a atenção quando eu li esse versículo é que nós temos que entender uma coisa: se Jesus te criou e te enviou ao mundo, é porque Ele acredita em você. Se Ele falou, olha, eu tô te salvando, irmão, eu estou te enviando ao mundo, é porque Ele acredita em você. Se Ele pegou tu, Cristiano, e falou, Cristiano, eu te salvei, seu cabra, entendeu? Agora tu se posiciona, eu estou te enviando ao mundo. Então Jesus olha para nós, Isaac, e Jesus faz assim, meu. Jesus confia em nós, Ele acreditou em nós e nos colocou do mundo. Não para que nós sejamos influenciados para o mundo, mas sabe por que Jesus colocou em você no mundo? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Tu chega na escuridão, tu chega num lugar terrível, onde o demônio está imperando, mas quando tu chega, eles se incomodam, porque falou, a luz chegou. A luz se incomoda, as trevas se incomodam, irmão. Já aconteceu contigo, tu chegar no lugar, as pessoas olhar com cara feia, porque é demônio, acredite, cara. Por que vai acontecer? Aquela pessoa vai ficar ali te olhando, e tu é luz, e tu é luz. E tu é o sal da terra porque é uma palavra temperada na tua boca, uma palavra viva, uma palavra profética na tua vida, uma palavra que vai levantar as pessoas, irmão. Uma palavra que vai levantar, que vai erguer o caído, levantar o abatido, irmão. Então Jesus te criou com propósito, Ele acreditou em você, Ele te colocou ao mundo. Então a palavra do Senhor ainda diz assim, que nós, irmãos, Jesus falou assim, Ele citou assim na sua palavra, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou, cara, que nós não vamos passar por tempos bons. Ele falou que nós vamos ter dificuldades, Ele falou que no mundo vamos ter aflições. Mas o interessante é que Ele falou, eu venci, e vocês são meu filho. Se eu venci o mundo, vocês vão vencer o mundo também, cara. Vocês vão vencer. Eu falei, nós estávamos comentando, né, eu e o Paulo esses dias, algo interessante. Ele falou algo, nós falamos do culto, e aí nós conversando, aí eu falei, não, Paulo, eu creio que até outubro todo mundo já tirou a máscara, igual a Europa. Eu falei, eu fico imaginando nós colocando aquele latão, pastor Cláudio, aquele latão na porta lá fora, fazendo uma vigília, aquela vigília mesmo, Cláudio, aquela vigília de oração, de adoração. Então imagine, irmãos, vocês sabem que pode tirar, mas eu queria que vocês, todo mundo viesse de máscara, assim, na vigília, assim, ó, todo mundo imunizado, todo mundo vacinado, irmãos. Fazer o culto da queima das máscaras, queimando, declarando que, irmãos, que essa pandemia não vai voltar mais na nossa nação, no nosso Brasil, queimando ali fora, estendendo as nossas mãos na igreja ali, declarando um novo tempo, irmão, na nossa vida. É isso, irmão. É isso que nós precisamos fazer, irmão. Deus nos enviou o mundo para isso. Deus nos enviou o mundo para acreditar nas pessoas. Então acredite nas pessoas, invista nas pessoas, influencie as pessoas, acredite nelas, senão não adianta nada. Mas diferente quando a pessoa não quer. Se a pessoa não quer, não adianta querer forçar. Mas tu olhar o cara, maconheiro, drogado, travesti, vive na pornografia, acredite. Jesus, ele era assim. Ele falou assim em 1 Coríntios 2, ele fala assim, que escolheu as coisas loucas desse mundo. Quanta gente chapada estava aqui, gente. Quanta gente chapada, que fumava, cheirava, que fazia tanta coisa. E Jesus curou, Jesus libertou. Vivia no tráfico, vivia na prostituição. Jesus te libertou. Não volte mais, irmão. Queime, Jesus te chamou em queimá-lo, volte a queimar. Sabia que tu incomoda o inferno? Sabia que o inferno, ele fica incomodado com a tua presença? É igual aquele ditado,
famosa brincadeira que nós faz, né? Quando você estava lá no mundão, na zoeira, tua foto era uma 3x4. Ninguém estava nem aí para você no inferno. Ah, irmão, mas no momento que tu se converteu, confessou a Jesus, ele botou um banner lá no inferno e falou assim: pega ele, vivo ou morto, acaba com ele. Porque tu incomoda o inferno, irmão. Incomoda o inferno. Acredite nas pessoas. Entenda uma coisa, você é uma resposta de Deus para o mundo, para a tua geração. Tu é a resposta de Deus no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, no bairro onde tu mora, na rua onde tu mora. Você é a resposta de Deus. As pessoas estão olhando para você. Você é a resposta de Deus para essa geração. Aí Lucas 10, 21 fala assim: eu não vou conseguir. Agora sim, agora sou eu. Lucas 10, 21 diz assim: naquela hora Jesus alegrou-se no espírito e disse: eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e aos prudentes, e ao revelaste aos bebês, aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim pareceu bom a tua vista. Olha que coisa linda, irmão. Deus sempre levantou os pequeninos, os improváveis, irmão. Deus sempre revelou as suas coisas aos pequeninos. Ele sempre escondeu daqueles homens que se achavam tantantão, sábio, os mestres da lei. Mas aqui nós vemos que Jesus, ele sempre revelou as coisas ocultas aos prudentes, aos sábios, e sempre revelou aos pequeninos, irmão. Deus não se revela para os infantis, para os imaturos, para as criancinhas, bebezinhas. Deus se revela para a pessoa posicionada. Os pequeninos, sabe que os pequeninos, aquilo que ninguém dá nada. Sabe quando a pessoa olha para tu e fala: ele? Teve pessoa que chegou aqui na igreja, irmão, quebrada, mal, restaurada. Deus ergueu, Deus levantou de uma forma linda. É tu acreditar nas pessoas. Nós teve aqui na sexta, o discipulado, nós temos um discipulado somente com os pastores, presbíteros, diáconos, aqui, só homens, né? Um trabalho que eu faço com eles que é chamado papo de mesa. Interessante, quando eu me chamei em casa, quando eu cheguei em casa, eu recebi um áudio, né, amor? Um irmão, um dos líderes que chegou há pouco tempo, ele falou: pastor, eu nunca tive esse tempo. Eu precisava somente que alguém acreditasse em mim. E às vezes as pessoas só querem isso, irmãos, que tu acredite nelas. Tu acredite nela. Eu falei para ele: sabe por que eu acredito em você? Porque você quer. E tu sabe quando a pessoa quer. Tu olha no coração dela, nos olhos dela, tu vê o coração dela queimando, tu fala assim: ela quer. E o interessante é que Deus sempre levanta homens e mulheres maduras. Eu me lembro que quando a igreja começou tudo de novo, né? Somente eu pregava. Começou do 0 a 6 anos atrás, vamos bem dizer assim, né? Somente eu pregava. Eu me lembro que quando nós começamos lá, esses dias eu vi até, Gisele, eu vi uma pregação de quase 6 anos, Gisele, quando a gente voltou. Meu, Gisele, desculpa, Rogério, vou ter que falar. Gisele, se eu tinha cabeça lá. Meu Deus, a Gisele pregando, cara, né? Gisele pregando, ela fazendo, como se fala, Davi conduzindo a arca de Noé. Tô brincando, irmão. Por que eu tô falando isso, irmão? Porque tu olha para pessoas que pregam como Agir, né, como a minha esposa Paula, que não ministrava, não pregava, como alguns diáconos. Esses irmãos, essas irmãs começaram a crescer aqui nesse lugar, irmão. Tu pega obreiros, irmão, posicionados, obreiros maduros aqui na igreja, pessoas que quiserem, irmão. Então Deus, ele te chamou para essa obra, irmão. Há algo grande aqui nessa obra. Mas tu tem que entender o equibalo de Deus, o envio de Deus para a tua vida. Se tu não entender, tu não vai conseguir, irmão. Nós precisamos voltar a entender isso, irmãos. A entender que o Senhor nos chamou para algo grande, algo incrível. Mas, diante de tudo que vai acontecer no mundo, nós não podemos perder a essência de uma criança inocente. E muitos, quando passa o tempo, perdem essa essência de uma criança inocente. E quando eu olhei para essa criança, eu lembrei de mim.
Quando eu olhei essa criação, eu lembrei de mim, eu olhei para mim, olhei para a minha vida, eu falei, Deus, eu sou assim. Viver para Deus é guerra, sim. Viver para Deus é dificuldade, sim. Viver para Deus é luta, sim. Mas viver para Deus também é alegria no Espírito Santo, como está em Romanos 14, versículo 17, parte B, fala assim: o reino de Deus não é justiça nem bebida, mas comida, paz e alegria do Espírito Santo. E quando se fala nessa alegria do Espírito Santo, Paulo, quando fala de se divertir no reino de Deus, eu me divirto. Às vezes eu me pareço uma criança. Às vezes eu esqueço que eu sou pastor, irmãos. É sério, cara. Eu esqueço que eu sou pastor. Às vezes dá vontade de ficar no meio das crianças. Às vezes eu me sinto, né, Paulo? Nos jovens, ontem o pastor Cláudio estava dando aula aqui para os adolescentes, para os jovens. Deu vontade, Cláudio, de sentar aqui no meio. Viver no reino de Deus é uma diversão, gente. Não é um fardo. É um fardo, cansaço, tem que ir para... Meu, pelo amor de Deus, irmão, deixa eu falar um negócio para tu, irmão. Não faz isso. Venha para se divertir sim, para adorar na presença do Senhor, se divertir na cola do Pai, né? É igual eu olho para o Isaías assim, o Isaías estava ali com a prieta, balançava a prieta é sério assim, já reparou que a prieta, ela tem o olhar do Isaías, né, Sueli? Ela tem assim, ó, né, Cláudio? Já viu, né? Mas o Isaías balançando ela, começou a rir, cara, ela ficou com a cara da Sueli depois, rindo. E o papai é assim comigo, contigo também. O papai às vezes pega no colo, Danilo. Balança nós. Como é que ele louvou, Paulo? Um pedacinho fala assim: vou me jogar em seus braços. Teus olhos. Só um pedacinho, amor. Fala aí. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o que eu mais espero. Este é o momento que eu mais quero. Irmãos, com Jesus é assim, irmãos. Às vezes tu fica travado, tu fica parado, parece um robô. É abraçar Jesus, falar: Jesus, dança comigo, Senhor. Tu está aqui nesse lugar, tu está nessa igreja, tu me chamou, Pai. Aqui nesse lugar eu estou me alimentando, eu estou me enchendo, Pai. Me prepara. Então é se jogar nos braços do Pai, irmão. É isso. É isso que o Senhor quer comigo e contigo. Essa alegria que Ele quer que eu e você viva na presença dEle. Mas quem fica para trás, irmãos, já que Jesus escolhe os pequeninos diante do equiparo dele para uma missão, quem que fica para trás? O nariz empinado, o prepotente, o orgulhoso, o soberbo e o infantil, irmão. Já reparou, ele nunca avança. O cara até fala bem, o cara tem uma boa oratória, o cara é hermenêutica, exegese, não sei nem falar direito, pastor Cláudio. Aí Jesus vai lá, pega o Ney, meu Deus, pega o pastor Cláudio, Jesus da glória, nos coloca. Sabe por quê, irmão? Não é a teoria, não é a teologia, isso é bom, isso é bom. Não é os cursos, não, isso é bom sim, mas não é isso. Sabe o que é, irmãos? É a graça de Deus, é o poder de Deus, é a graça sobre a nossa vida. Sabe o que influenciou George Miller, Charles Spurgeon, Martin Luther King, Billy Graham, Benny Hinn? Era a graça de Deus sobre a vida deles, irmão. Não tem segredo, não tem nada disso. É Jesus, irmão. É o evangelho vivo, é o evangelho genuíno, irmão. É isso, irmão. Quem é você no reino? Deus sempre vai levantar os pequeninos. Tem pequenino nessa noite aqui além de mim, irmão. Então Deus te levantou. Tu era improvável para o mundo, para a humanidade, mas o Senhor, Ele te levantou. Tu é improvável, tu é pequenino, sim, mas Jesus, Ele acredita em você. Ele acredita em você. Mateus 9,35 diz assim. Mateus 9,35 diz assim. Olha que coisa linda.
E Jesus foi por todas as cidades e aldeia, ensinando na sua sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. Olha que interessante, Jesus foi a todas as cidades da aldeia ensinando, discipulando as vidas, gente, pregando o evangelho do reino. Enquanto isso, as pessoas iam sendo curadas, iam sendo restauradas. E ele, vendo as multidões, ele moveu-se de compaixão, irmãos, porque ele amava vidas. Porque elas estavam exaustas, elas estavam dispersas como ovelha que não tinha pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeira é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus, na verdade, irmãos, ele era apaixonado por vidas. E isso ardia em seu coração. E quando eu li esse versículo, eu me lembrei, quando eu vim aqui, eu falei: Senhor, nós vamos sair da São João, vim para cá. Fico imaginando, né, Cláudio? Olhando Cláudia, Paula, o pessoal, né, da liderança, olhando. Meu Deus, Senhor, tu vai dar um lugar maior para nós? Manda gente. Manda irmão que queira trabalhar. Porque vai ter trabalho para todo mundo aqui, irmão. Porque, na verdade, às vezes dá medo. Tu olha assim, Jesus, é isso mesmo. Mas Jesus falou para mim: Ney, o campo está pronto, está tudo preparado. E falta trabalhadores. E aí aqui fala: rogai ao Senhor da seara para que envie. Aí eu me lembro que eu falei: Deus, então envia homens e mulheres, Senhor, neste lugar, para que venham queimar aqui nesse lugar. E enviou, irmão, enviou cada um de vocês está aqui, sabia disso? Talvez tu fale assim: eu vim porque não, tu veio porque tu é a resposta de Deus às nossas orações, irmão. Então se Deus trouxe você aqui, irmãos, é para você trabalhar, para você servir, para você fazer. Eu lembro do Leandro chegou aqui, cara de bravo. Eliane, cara de fome. Olha o Leandro trabalhando, servindo, tá lá. Graças a Deus a Suzy e o Alex botou ele para sentar hoje, obrigado. Alex, falta a Suzy aí, bota para sentar também, Alex. Estão trabalhando. Dona Marlene, cara. Dona Marlene faz as coisas com paixão, com amor ali, gente, atrás. Pessoas que queimam, pessoas que ardem. Gente, é que tem um casal que eu não posso falar que está lá atrás. Eu ia falar um negócio, mas não posso, pô. Tem um casal que está ali atrás que me ensina, cara. Sabe o que o Cláudio fala quando chega... Já chegou a situação de algumas pessoas imaturas serem líderes? O Cláudio, eu tenho que botar para fazer discipulado com eles, né, Cláudio? Tem gente que nos ensina calado, irmão. Gisele, tem gente que não sobe aqui. Sabia? Sabia, dona Ofélia? Tem gente que não sobe aqui. Tem gente que não sobe no altar. Mas tu passa aqui, irmãos, eu passo aqui. Meu, o que ele está fazendo? Ele está capinando a igreja ali, ó. Está ali, ó, no chão, capinando a igreja. Eu chego de manhã aqui, irmãos, às vezes passo aqui. Esses dias eu e Alex, né, Alex? Fomos para São Paulo, passamos 7h15 da manhã, a porta aberta, seu isso. Meu Deus, quem está lá? O irmão aqui, de manhã. Não me ensina, cara. Olha lá, tá vendo a porta? Não vira a câmera não, tá? Me ensina, cara. Me ensina. Me ensina, cara. Nunca reclamou, nunca veio meu. Cara, tu não quer em mim, tu não quer se aconselhar, tu não quer nada. Quer nada. E ainda me chama na casa dele para comer na casa dele ainda. Nem sabe o que eu estou falando, olha lá. Me ensina, meu. Me ensina. Primeiro, depois é o Cláudio, mas ele é o maior mestre da minha vida. Depois vem o pastor Cláudio. Ele. Apaixonado pelo reino, Tem um caderno de oração, talvez você não saiba. Acorda 5 horas da manhã, 4 e pouca, oração, cobre a igreja de oração, intercessor da igreja, gente. Está aqui toda segunda e sexta orando, 5 horas da manhã está lá na sacada orando, irmãos. Esses dias me contou um testemunho, irmão, algo no particular, que um ladrão estava invadindo lá da sua casa e de repente estendeu as suas mãos, irmãos. E de repente o cara começou a correr do lado da casa do lado lá, correr do lado. Me ensina, Marcondes. Me ensina, Isaac. Demais, cara. Nós precisamos voltar a ver. E Jesus, ele era assim. Nós precisamos de uma geração assim. Os nossos jovens, eles precisam olhar para nós e voltar a ver a nós a queimar no altar. Na verdade, nós precisamos ter fome de Deus.
Na verdade, nós temos que voltar a ser sedentos por Deus. Na verdade, nós temos que voltar a se apaixonar por vidas e pelos perdidos. Na verdade, nós precisamos discipular vidas como Jesus, porque esse foi o maior legado que Jesus deixou na terra. E essa casa, ela acredita nisso, mano. Essa casa, ela investe nisso. E essa casa, irmãos, cuida de vidas. Aqui as vidas são discipuladas. Quinta-feira passada as mulheres estavam sendo discipuladas aqui através de um estudo sobre o medo. Aqui nesse lugar. Ontem um jovem estava sendo discipulado. Sexta nós estávamos tendo discipulado, ensinamento aqui nesse lugar, irmão. Aqui nós temos uma escola de discípulo. Porque nós entendemos, irmãos, que o mover é bom sim, mas o mover passa, Dona Maria. Mas entendemos que a palavra fica, irmãos, enraizada no nosso coração, através do discipulado, para que eu e você venha viver o equibalo de Deus lá fora. Então Ele nos prepara aqui dentro, Ele nos discipula aqui dentro, e lá fora nós somos enviados. As famílias são discipuladas, os casais são discipulados, as crianças são ensinadas, porque isso é fundamental aqui nesta igreja, irmãos. A dança é discipulada, o louvor é discipulado, os obreiros são discipulados, porque isso é importante nas nossas vidas, sim. Essa casa acredita nisso. Eu quero encerrar agora, irmãos. Paulo, sobe aqui com o louvor. Mateus 10, versículo 1. Somente o versículo 1 diz assim. Deixa 1 Coríntios aqui. Não, deixa 1 Coríntios aqui, Suzy. Ou Samuel. 1 Coríntios 4, 20. Tá? Deixa aqui. Eu vou encerrar agora. Mateus 10, 1 diz assim. E ele, chamando assim os seus 12 discípulos, ele deu poder contra os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda espécie de doença e toda espécie de enfermidade. Sabe o que me chama aqui? Atenção. Que Jesus, Sara, Ele deu poder para ele. Que Jesus deu poder. Que Jesus deu autoridade para ele, Deus deu autoridade e Deus deu poder para ele. E às vezes, irmãos, tu não entendeu. Deus, Ele te deu poder e autoridade. A história de Billy Graham. Se tu lê a história da mãe de Billy Graham, ela não ganhou ninguém para Jesus. Ela só ganhou um para Jesus, Cláudio. Ela só ganhou Billy Graham para Jesus. E Billy Graham ganhou uma multidão, milhares e milhões de pessoas. Ainda que a minha mãe tenha ganhado só eu para Jesus, através da minha vida veio milhares através da vida dela, irmão. E às vezes somente uma pessoa é pegar tudo que tu tens, Jefferson, e derramar na vida do João. É pegar tudo que tu tens e derramar na vida do teu filho. Eu creio e declaro e profetizo, irmão, que o filho de vocês serão a resposta para essa geração. Que o filho de vocês vão queimar nesse altar. Que o filho da Camila, que a filha da irmã Ellen, que a filha e os filhos de cada um de vocês estão aqui, vão queimar nesse altar. A Sara e a Paula vão envelhecer. Desculpa, irmão. Vocês estão novinhas hoje, já tá vendo, Sara? Defendi hoje, né? Bianca também. E as Bianca, né? Casada. É tudo casado agora, né? Mas essas crianças vão estar aqui nesse lugar. Essas crianças vão estar aqui no lugar deles. Essas crianças vão estar de obreiro. Cláudia, essas crianças vão estar pastoreando. Por isso eu e você tem que preparar elas, irmão. Por isso o departamento mais importante para mim dessa igreja, irmão, eu não estou desfazendo nenhum departamento, nem dança, nem louvor, nem teatro, nem missa, nada disso. Para mim o departamento mais importante é o departamento infantil, é o departamento das crianças, Adriana. Então Deus, Ele te deu autoridade, Adriana. Assim te diz o Senhor, não se preocupa. Deus vai levantar mulheres que queiram queimar no departamento infantil, mulheres que queiram derramar no departamento infantil, Adriana. Eu creio, não te preocupa. Deus vai levantar as pessoas certas que vão te ajudar. Deus, eu creio que vai levantar mulheres que queiram queimar do departamento infantil. Pessoas que vão sair daqui hoje, Adriana, vão falar: Adriana, eu quero ser professora. Eu quero ser professor. Eu estava ali na reunião do departamento infantil, Cláudio, eu tive que quebrar o protocolo, me desculpa. Não teve como. Estava na reunião do departamento infantil, irmão. Sabe o que era a reunião do departamento infantil, irmão?
eram os adolescentes, a maioria, era jovens, Cláudio. Meu Senhor, eles são compromissados, eu sei que eles amam, Sara, mas eles são compromissados. O Senhor, os adolescentes jovens, eles fazem tanta coisa já, eles dançam, eles cantam, eles estão na mídia, e eles estão aqui também. Eu sei que jovens, eles são fortes, Deus escolheu eles. Mas eu estava ali, quando eu vi a Ariadne, oxe, a Ariadne está fazendo aqui, Jefferson? Pode ser, irmã, tudo bom? Quando eu vi a Ariadne, eu falei assim, ela falou assim, eu vim para a reunião, pastor. Falei igual a ela agora, cara, que bênção, cara. Ariadne, meu, Ariadne. É isso, Ariadne. Eu vou ter que quebrar o protocolo, ela vai ter que ser professora das crianças também. Não tem como falar não, cara. Posso impedir a ação de Deus uma coisa? Pode. Não podemos, irmão. Então Deus te deu poder, Deus te deu autoridade, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas o reino de Deus consiste em poder. Deus hoje te deu poder. O Deus está colocando poder, autoridade na tua mão para expulsar os demônios, para curar vidas, para falar do amor dele. Equibalo, Deus está te enviando hoje. Entenda uma coisa, escute uma coisa. Vai chegar vidas perto de você sedentas, que quer ouvir falar do amor de Deus. Eu quero profetizar que Deus já te deu as palavras. Esses homens, os discípulos, eles não sabiam nem o que falar, mas Jesus falou, vai, porque eu mesmo falarei através de vocês. O meu Espírito vai falar através de você. Sabe por quê? Não é você que fala, é o Espírito Santo que fala através de você. Então Deus te deu autoridade, Deus te deu graça, irmão. Então, irmãos, pregue o Evangelho, queime no altar, porque Deus, ele te deu poder. Não é somente palavra, é autoridade, é poder do Espírito Santo. É isso, irmão. O campo está pronto e vocês são a resposta para essa colheita. E hoje, irmãos, eu vim aqui como pastor na tua vida, e tudo que eu quero através dessa mensagem é alcançar o teu coração e despertar o gigante adormecido dentro de você. Existe um gigante chamado Espírito Santo, que está adormecido, mas ele está falando assim, eu estou aqui sim, eu não estou adormecido, tu acorda. Então a palavra do Senhor para tu é, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te ilumina.